alunia. Vem, guia os passos. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus. Olá pessoal, coisa boa estar aqui de novo nas ondas da Rádio Universidade, patrocinado por Schau, Freios e Suspensão, ali no Largo de Portugal, e patrocinado também pelo Clube do Ouvinte, colaboração de tantos e tantas pessoas que pela fé em Nossa Senhora de Guadalupe nos ajudam a manter esta programação cristã pelas ondas da Rádio Universidade. Na semana passada nós começamos a falar sobre a Eucaristia, e por a Eucaristia ser o centro da igreja, a vida da igreja, a igreja existe em função da Eucaristia, nós podemos continuar hoje, ainda neste programa, falando sobre a Eucaristia, porque vieram muitas perguntas, vieram muitas colocações de pessoas que gostaram do que ouviram e também perguntas procurando aprofundar sobretudo a Eucaristia na celebração da Santa Missa. Então hoje nós continuaremos falando sobre a Eucaristia. Por isso nós gostaríamos de considerar a Eucaristia como ação de graças e louvor ao Pai. Também queremos considerar a Eucaristia como memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, o sacrifício redentor do Senhor. E também queremos considerar a Eucaristia como a presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito. Na Santa Missa, celebração da Eucaristia, nós temos a primeira parte da missa, a introdução, a segunda parte, a mesa da palavra, que vai das leituras do Salmo, as preces dos fiéis, vai até as preces dos fiéis, com a oração do creio, né? Depois a terceira parte, a mesa da palavra, que começa com o ofertório e vai até o momento da comunhão. E por fim, a parte de encerramento, despedida da Eucaristia, que é a nossa ação de graças, né? A nossa grande oração conclusiva, também os avisos, a comunhão da comunidade, no agir da Eucaristia até a próxima Eucaristia. Então a Eucaristia é o sacramento de nossa salvação realizada por Cristo na cruz. É também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. No sacrifício eucarístico, toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Por Cristo, a Igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, uma bênção pelo qual a Igreja exprime seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele realizou por meio da criação, da redenção e da santificação ao qual nós caminhamos. Eucaristia significa, por primeiro, ação de graças. A Eucaristia também, o sacrifício de louvor, por meio do qual a Igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de modo que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Ele para ser aceito nele. A Eucaristia é o memorial da Páscoa do Cristo, da atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o seu corpo. Em todas as orações eucarísticas, encontramos, depois da palavra da instituição, uma oração ou memorial. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado,
mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração eucarística a celebração eucarística litúrgica desses acontecimentos os torna, de certo modo, presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que esses conformem sua vida a eles. O memorial recebe novo sentido no Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo, e essa se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo nessa Páscoa foi imolado, efetua-se a obra da nossa redenção. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia também é um sacrifício. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós, conforme a ceia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Também temos, na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Está lá no Evangelho de Mateus 26. O sangue de Cristo é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A Eucaristia, portanto, um sacrifício, porque representa, ela torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. Nós podemos ver quando foi definida toda a teologia na Contra-Reforma da Igreja, no Concílio de Trento, que foi definida todo o dogma dos sacramentos. Então tem um trecho lá no Concílio de Trento que parafraseia São Paulo aos Hebreus e aos Coríntios e nos diz assim: Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai uma única vez, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna. Todavia, com sua morte não devia pôr fim ao sacerdócio que não passa, na última ceia, na noite que é ser entregue. Quis deixar à sua igreja, sua esposa muito amada, um sacrifício visível, como pede a natureza humana, em que seria representado, ou seja, que seria feito presente, o sacrifício cruento que ia se realizar na cruz, uma vez por todas, uma única vez. Sacrifício este cuja memória haveria de se perpetuar até o fim dos séculos, e cuja virtude salutar haveria de se aplicar à remissão dos pecados que cometemos a cada dia. Naturalmente, a gente sente que quando a gente se aproxima da Eucaristia, a hóstia consagrada, o corpo, a alma, a divindade, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ela realmente nos purifica, ela realmente nos fortalece, ela realmente aumenta a graça em nós, para que a gente também possa cada vez mais pecar cada vez menos, se convertendo no seu íntimo, se convertendo na busca também do sacramento da reconciliação, que será o nosso próximo programa, e também se convertendo no sentido de que nosso olhar, nosso pensar, nosso agir, a atitude da nossa vida, seja aquela que falávamos no programa passado, parafraseando Dom Helder, a vida que vai de uma Eucaristia até a próxima Eucaristia, uma vida em ação de graças e de obras. A Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é corpo de Cristo, participa da oferta de sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros de seu corpo.
A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos aos de Cristo e a sua oferenda total e adquirem assim novo valor. O sacrifício de Cristo presente sobre o altar dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Nas catacumbas, a igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, com os braços largamente abertos em atitude orante. Como Cristo que estendeu os braços na cruz, ela se oferece e intercede por todos os homens, por meio dele, com ele e nele. A igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo. Carregado do ministério de Pedro na igreja, o Papa está associado a toda a celebração da Eucaristia em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando ela é presidida por um presbítero. Seu nome é nela pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja particular em meio ao presbitério e com a assistência dos diáconos. A comunidade intercede por todos os ministros que por ela e com ela oferecem o sacrifício eucarístico. A oferenda da igreja une-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu. É a comunhão com a Santíssima Virgem Maria e, fazendo a memória dela, assim como a de todos os santos e santas, que a igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a igreja, como Maria, está como que ao pé da cruz, unida à oferta e à intercessão do Cristo. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos que morreram em Cristo e que não estão ainda plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Santo Agostinho, lá nas Confissões, no seu grande livro, ele nos diz uma coisa muito bonita. Enterrai este corpo onde quer que seja. Não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estejais. Sabe, assim é uma das grandes preocupações pastorais de nós presbíteros da igreja, a sorte dos fiéis que partem deste mundo com o sinal sagrado do selo do batismo e rumam ao paraíso, à vida eterna com o Senhor. E muitas vezes a gente sabe que uma grande parte das pessoas não frequenta a igreja, não frequenta o sacrifício eucarístico, não comungam, Muitas vezes, assim, pela própria falta de instrução sobre a fé, sobre a Eucaristia, razão de existir também esses programas aqui na Rádio Universidade, para que os ouvintes vão se clareando, sobre os passos da fé, da teologia. Muitas vezes essas pessoas, coitadas, falecem e são esquecidas, enterradas e passou, Mas a igreja, ela, no momento da Eucaristia, na comunhão dos santos, ela lembra todos eles. E a gente fica assim muito contente quando alguma família, algum amigo vai lá fazer uma missa de sétimo dia, aquela tradição que ficou de 30 dias, E eu sempre, quando tem alguma missa de sétimo dia que eu celebro, eu sempre peço àqueles que pediram esse sacrifício que não fiquem só nessa missa. Porque toda a oração da missa é redentora e ela ajuda a elevar uma alma que, ao caso esteja no purgatório, à presença definitiva do paraíso, na face a face com Deus. Então eu sempre digo, não adianta, claro, é uma devoção, é uma coisa assim, acender uma vela para alguém que faleceu, levar flores no cemitério, isso é muito bonito, é sinal que não passaram na nossa vida, Mas também é uma coisa muito bonita, e o fator muito decisivo para a salvação e santificação, que a gente faça orações. E a maior das orações é a missa. Então a gente poder oferecer o sacrifício eucarístico pelos nossos falecidos é uma coisa muito boa, É uma obra de misericórdia espiritual. Então a gente conclama assim os ouvintes a sempre fazerem missas pelos seus falecidos e, sobretudo, se conhece alguém que faleceu, Alguém que trabalhou, alguém que foi amigo, que não frequentava a igreja, que até ia contra a igreja, ia contra padre, ia contra catequista, contra papa, contra bispo, contra todo mundo,
morreu. Passou, Deus não nos deu olhos atrás para ver o passado, não deu olho para ver a frente, né? Mas que a esperança de nosso coração leve esses nomes na celebração eucarística, para que também eles possam gozar daquele momento particular da presença redentora de Cristo, da atualização do seu sacrifício na cruz, e possam dessa maneira alcançar mais facilmente a glória maior, que é a glória do paraíso na face do Senhor, né? Então isso é muito importante, como diz Santo Agostinho, né? Não foi mal, o corpo morreu, não foi mal onde será enterrado, né? Claro, infelizmente agora, muitos fiéis pegaram a mania de incinerar os corpos. A igreja não tem nada contra a incineração, pode se incinerar, não tem problema nenhum, porque na ressurreição da carne vai ressuscitar mesmo as cinzas, né? Mas infelizmente jogam assim em canteiro, jogam no mar, jogam não sei aonde, né? E o Santo Padre Francisco, há 2 anos atrás, fez um documento em dezembro de 2016, dizendo, olha, pode se incinerar, mas o importante é guardar a urna com as cinzas, num cemitério, numa capela, em algum lugar memorial para dizer, aquele não passou, aquele foi jogado ao mar, ao vento, né? Mesmo que a pessoa gostasse daquilo lá, mas é importante a gente venerar os falecidos. Como na missa a gente reza pela sua glória e pela sua ressurreição definitiva, também é bom a gente saber que em tal lugar está a avó, está a bisavó, está a família, né? Então não é essa prática que, infelizmente, né, em muitas famílias, e mesmo famílias cristãs que participam, né, do sacrifício, depois jogam as cinzas. Vamos procurar guardar, ter um nicho em algum lugar guardando essas cinzas, né? Santo Agostinho resumiu admiravelmente essa doutrina que nos impulsiona a uma participação cada vez mais completa no sacrifício de nosso Redentor, que celebramos na Eucaristia. No sua obra A Cidade de Deus, Santo Agostinho nos diz assim: esta cidade remida toda inteira, isto é, a Assembleia e a Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal pelo sumo sacerdote, que, sob a forma de escravo, chegou ao ponto de oferecer-se por nós em sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Esse é o sacrifício dos cristãos. Embora muitos, somos em Cristo um só corpo, parafraseando São Paulo nos Romanos. Esse sacrifício da Igreja não cessa de reproduzir no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê aquilo que oferece. Se oferece a si mesmo. Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós, está presente de múltiplas maneiras em sua Igreja, em sua palavra na oração de sua Igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá em Mateus 18, 20, famoso, né? Nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas, sobretudo, está presente sobre as espécies eucarísticas, diz o documento Sacrosanto Contínuo, né? O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual, ao fim ao qual tende todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidas verdadeiramente, realmente e substancialmente, olhem bem, no sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por consequente, o Cristo todo, conforme o Concílio de Trento. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por autonomásia, isto é, porque é substancial e porque por ela, Cristo, Deus e homem, se torna inteiramente presente.
esta frase, né, é nos dita pelo hoje beato Paulo VI, que este ano será canonizado, né, através do Mistério da Fé, que é uma encíclica sua. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmaram com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. São João Crisóstomo, por exemplo, nos declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Essas palavras transformam as coisas oferecidas. São João Crisóstomo, né? Boca de ouro, Crisóstomo, né? Sabia falar coisas bonitas, né? Santo Ambrósio, famoso bispo de Milão, que também foi o bispo que batizou Santo Agostinho, afirma acerca da conversão eucarística: devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, mas da substância produzido pela fórmula da consagração. A eficácia da consagração é maior do que a da natureza, porque por efeito da consagração, a própria natureza é transformada. A palavra de Cristo, que pode criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferente substância aquilo que existe. Não é mais fácil dar às coisas nova natureza do que transformá-las? Nos diz Santo Ambrósio, né, nos seus famosos documentos sobre os mistérios, né, os mistérios da nossa fé. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar, por ter Cristo nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, e sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denominou, com acerto e exatidão, transubstanciação. Né? Transubstanciação foi a 13ª sessão do Concílio de Trento, que tratou sobre o decreto da Santíssima Eucaristia, que usou esta expressão que fica até hoje na nossa fé. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Eu me lembro que eu falava no programa passado sobre o milagre de Lanciano e eu dizia aquilo que os laboratórios da NASA, com a sua precisão, confirmaram, que os 5 coágulos do sangue que estão no cálice lá em Lanciano, né, no Santuário da Eucarística de Lanciano, eles são de forma e tamanho totalmente diferentes, mas todos juntos têm o peso de cada um deles. Então a fração do pão não divide o Cristo, né? A fração do seu sangue também não divide o Cristo, né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Também eu queria falar ainda, o horário está avançando, né? Sobre a reserva que a gente guarda no tabernáculo, no sacrário, né? A Santa Reserva era inicialmente destinada a guardar dignamente a Eucaristia, para que pudesse ser levada fora da missa aos doentes e aos ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo em sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sobre as espécies eucarísticas. Por isso, o tabernáculo deve ser colocado em um local particularmente digno da Igreja. Deve ser construído de tal forma que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no único sacramento.
É oportuno que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja desta maneira singular. Visto que estava para deixar os seus em forma visível, Cristo nos quis dar sua presença sacramental, porque ia se oferecer na cruz para nos salvar. Queria que tivéssemos memorial do amor com o qual nos amou até o fim, como diz São João, até o dom de sua vida. Com efeito, em sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e se entregou por nós. E ele o faz sobre sinais que exprimem e comunicam este amor. A Igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação plena da fé e aberta a reparar as falhas graves e os delitos do mundo. Que a nossa oração nunca cesse, nos dizia São João Paulo II na sua epístola, a ceia dominical. Terminamos então mais um encontro, o tempo passa rápido, deixando a todos os fiéis o convite para que vão nas igrejas com o seu tabernáculo, vão lá prestar o seu culto, olhem para o Cristo, deixem que o Cristo Eucarístico olhem para vocês, que isso já está completando o sentido pleno da adoração. A nossa bênção a todos os lares, a todos os amigos ouvintes, especialmente aos sócios do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa mensagem musical. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.